Olá pessoas, bem-vindas ao segundo dia de aula aqui desse evento. Antes de começar, eu quero dar alguns avisos. O primeiro é, se você está assistindo esse vídeo só pelo YouTube, faz o favor de entrar no canal do Telegram, porque lá no dia 7, quando eu lançar o guia Fazendo Arte, quem tiver no canal vai ter mais vantagens. E me siga no Instagram, @elisalecrim, porque a live do dia 7 vai acontecer lá no Instagram. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta na primeira aula até para poder pegar o fio da meada para essa aula daqui. O tema de hoje é honre a sua história. E se você lembra, ontem eu falei que eu comecei com o canal no YouTube quando eu tinha uns 16, 17 anos. E a maioria dos vídeos eu não tenho mais, e esse é um dos meus maiores arrependimentos, porque aqueles vídeos fazem parte da minha história e aquela menina lá do começo faz parte de quem eu sou hoje. Acho que na metade do caminho eu fiquei com vergonha do que eu já tinha produzido e aí eu quis esconder esses vídeos, não queria que as pessoas vissem. Mas hoje eu acho que as pessoas precisavam ver lá quando eu comecei, sabe? Quando a gente não honra a nossa história, as coisas que a gente já passou, sejam boas ou ruins, porque uma forma de honrar a nossa história é transformar ela em alguma coisa que seja melhor pra gente e para as pessoas com quem a gente se conecta. Mas o problema é que a gente fica sem critério para viver, porque a gente tá negligenciando, apagando, ignorando o passado. E isso faz a gente viver no automático e seguindo um roteiro que muitas vezes é autoimposto. Mas vamos por partes. Quando a gente se descobre artista ou arteira, a gente quer fazer a parte de criar, que é a parte gostosinha. Mas escolher trabalhar com aquilo que a gente ama, fazer aquilo que a gente quer, não significa fazer só a parte gostosinha do rolê. Mas ao mesmo tempo, se a gente não consegue ter tempo de qualidade para criar ou para encher o poço, como diria a Julia Cameron em O Caminho do Artista, de que adianta a gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta? Qual que é o ponto de trabalhar com uma coisa que a gente gosta se a gente não consegue fazer aquilo que a gente gosta? Eu jamais vou ser a pessoa que vai te dizer para não fazer aquilo que é importante, mas eu vou sempre te lembrar de fazer aquilo que é essencial, de entrar em contato com essa coisa que é essencial, porque muitas vezes a gente se perde do que é essencial, porque existe todo um contexto de várias outras coisas que a gente precisa fazer e nisso o que é essencial acaba ficando meio diluído ali no meio. E aí, se você é a pessoa que anota as coisas, você escreve aí, o que é essencial pra mim? O que, de jeito nenhum, eu posso deixar de fazer? O que não pode deixar de estar presente na minha vida de maneira nenhuma? E como, dentro das suas possibilidades, você pode encaixar mais disso na sua vida? É basicamente aquela frase do faça mais o que você ama, sabe? Mas não de um ponto de vista romantizado do tipo trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai ter que trabalhar. Entendendo que os aspectos do seu trabalho que você não gosta tanto, eles são meios para um fim. Então, eles não precisam ser encarados com pesar porque você está fazendo isso para chegar no objetivo que você quer. Mas eu acho que nem todos os meios, eles são realmente válidos ou devem ser realmente encarados da forma como a gente aprende. Por exemplo, um conceito do marketing digital que me dava muito bode quando alguém falava, e eu aprendi a olhar para isso de uma outra forma, e é ser um pouquinho menos egoísta também. É a ideia de que você precisa olhar para os outros e esquecer você. As pessoas falam assim, não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Você estar aqui para resolver o problema das pessoas. Hoje eu entendo isso, mas eu explicaria de outra forma. Porque eu acredito que para ajudar alguém, eu preciso partir de um lugar que eu consiga acessar. Não tenho como sugerir resolução de problema para um problema que eu não tenho, que eu não conheço e que eu não consigo me relacionar. Eu acredito hoje, mais do que nunca, que ajudar ou inspirar pessoas tem muito a ver com coisas que a gente passa, que a gente sente, que a gente vive. Ou que passam pelo menos por uma questão de habilidade pessoal. Mais ainda com quem é artista, porque a gente acessa muito as experiências que a gente teve, as vivências que a gente teve para poder criar. Não tem como ser pro outro sem ser pra gente primeiro. E aí que entra na minha cabeça a ideia de que tudo e todo mundo tá conectado. Se você não tá sendo você, não tem como se inspirar outra pessoa a ser ela mesma. Eu até tô lendo um livro atualmente que chama Quando Me Conheci, que o autor fala sobre autodependência. Não dá pra jogar nos outros a responsabilidade de escolher aquilo que a gente vai fazer com a nossa vida e principalmente com a nossa arte. A arte é dentro do meu, porque no livro ele não fala de arte, ele fala da vida. Uma pergunta que cabe aqui, a gente vai falar melhor sobre essa pergunta numa outra aula, é o que você realmente quer? E a partir disso, como o que você quer pode também beneficiar outras pessoas? E aí, em o que você realmente quer, moram outras perguntas. E a gente normalmente responde essas perguntas no automático. Lembra, eu tô aqui pra te ajudar a sair do automático. E aí a pergunta que vai seguir é, mas o que você realmente quer? É o que você realmente quer ou é o que você acha que precisa querer? A gente cresce com uma ideia muito fixa de sucesso. Então, às vezes, a gente se vê ocupando profissões e dentro de cada profissão a gente tem um ideal de sucesso. Por exemplo, eu preciso ser famosa só porque eu sou artista?
Eu tenho que querer ser famosa porque eu sou artista? Preciso participar de um programa de competição musical porque eu sou artista, porque eu sou cantora? Será? A pergunta que não quer calar é: o que é sucesso para você? Como você imagina um dia nessa sua vida ideal? Às vezes, e é engraçado que às vezes a gente tem vergonha de ser feliz com o que a gente já tem, porque a gente foi ensinado a querer mais do que aquilo. O que não significa que não exista a possibilidade da gente estar se contentando com menos, porque a gente tem medo de ser grande demais ou de querer mais do que a gente já tem. Eu acho que é nessa parte do caminho que reside o cinismo, que é uma forma da gente proteger de se machucar, dizendo que não quer o que quer, sabe? E é como se a gente tivesse tanto medo daquilo que a gente sonha, que aí a gente menospreza o nosso próprio sonho para não precisar nem se dar o trabalho de correr atrás. Porque é mais fácil fazer parte do grupo de pessoas que ri do quanto tudo é difícil do que fazer parte do grupo de pessoas que falam, ok, é difícil, mas e daí? Quando uma coisa parecer muito assim impossível, você pergunta, e daí? O que dá para fazer a partir desse ponto? Lembrando, sai do automático. Vida como a gente conhece, ela acontece em ciclos. Isso quer dizer que muita coisa se repete. Só que a gente, enquanto seres humanos, a gente não consegue se repetir. A gente não consegue voltar pro começo e fazer tudo de novo. Muito menos da mesma forma, muito menos igual. A gente está sempre avançando, mudando ou resistindo às mudanças. Por apego, por medo, por... Insira aqui a sua desculpa favorita. Mas ainda assim, a gente é empurrado pela vida para mudar. Porque não dá para segurar, não dá para barrar o avanço. Eu sempre falo isso. A gente pode resistir uma mudança o quanto for, mas se a mudança tem que acontecer, ela vai acontecer e a gente vai ser atropelado se a gente ficar resistindo. E não importa quanto a gente resista, por exemplo, a envelhecer. Não tem como parar o tempo, não tem como me barrar no tempo, sabe? A gente pode fluir junto com as coisas, a gente pode resistir às mudanças, ao avanço das coisas, ou a gente pode adormecer nesse processo. É isso que eu chamo de seguir o roteiro. Quase todos os dias, até que ultimamente menos, mas eu pergunto no meu Instagram se a pessoa escolhe viver o dia fazendo arte ou seguindo o roteiro. E seguir o roteiro é o quê? Viver a vida sem critério. É viver a vida através das escolhas e das decisões de outras pessoas. Só reagir através das deixas que te dão. Como se alguém externo tivesse escrito um roteiro e aí você só repete as falas. Sem a menor autonomia, sem o menor envolvimento com a narrativa. E é por isso que o nome dessa aula é Honre a Sua História. As coisas que você viveu, as coisas que você fez, as coisas que te aconteceram também. Nada disso pode ter sido em vão. Fazer arte é reassumir esse roteiro. É enxergar as cores, as possibilidades. É buscar novos pontos de vista e assumir o seu lugar de protagonista da sua própria história. Resumindo e fechando essa aula com uma pergunta: como você escolhe viver a sua vida? Seguindo o roteiro, vivendo sem critério, dando as falas que alguém escreveu pra você, alguém assim, sem muita imaginação, escreveu uma história meio ok. Ou fazendo arte, honrando a sua história, honrando todas as coisas que você já passou, que você já viveu e que você pode transformar em arte a partir de agora. Pensa nisso aí e a gente se vê na próxima aula amanhã. Um beijo. Tchau!